Estamos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor. Espero que você esteja aí na sua casa, bem protegido, protegida, fazendo aí esse tempo de quarentena. Não tem outro jeito, né? A gente precisa se enquadrar. Vamos estar aí adorando ao nosso Deus através desse culto ao vivo pela nossa página da nossa igreja brasileira. Hoje é um dia muito especial para a gente. Ontem foi comemoração da morte de Martin Luther King. Então, esse dia esse período é um período muito importante, porque o pastor Batista Martin Luther King Jr. foi um profeta do século XX que lutou pela libertação, que lutou pela igualdade, que lutou pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, mas que influencia o mundo todo com a sua mensagem da não violência, a sua mensagem cristã e bíblica. Então, a gente começa, nesse tempo de pandemia, de tantas mortes, que me parece que tudo foi democratizado. A pandemia democratizou todo o poder de morte. Então, às vezes, até o corpo pode ser uma arma, não é? E independente de raça, independente de gênero, independente das condições sociais, todos nós somos frágeis, dependemos da misericórdia do Senhor mesmo. Todos nós podemos ser atingidos por essa situação. Então, a melhor maneira da gente fazer e se proteger, ficando em casa, se guardando, se protegendo. Esse é um momento muito crucial, sobretudo no Brasil, e espero que as subnotificações que a gente tem percebido se regularize, para que a população entenda que a situação é muito grave de fato. Mas eu quero começar iniciando o nosso culto, lendo 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, um pedaço desse capítulo, a partir do versículo 8, diz assim, olha: Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: Trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: Que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido. E ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmais, e refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim e Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: Agiste como insensato.
tu não obedeceste à ordem de Yahvé, teu Deus te dera. Se tivesse desobedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre o todo Israel. Bom, esse texto é um texto muito interessante, porque nós estamos num dia em que foi proclamado no Brasil um jejum. Como Samuel, aqui no texto, Samuel não tinha autoridade para pedir animais, para prestar um culto, já que antes ele não havia feito. Ele percebeu que estava perdendo a popularidade. E nessa perda de popularidade, ele então arruma uma maneira de, digamos que, convencer Deus a abençoá-lo. Nós acreditamos no jejum, cremos que o jejum pode ser usado, pode ser uma maneira de aproximação do Senhor, que o jejum pode ser uma disciplina para nos aproximarmos, compreendermos, conhecermos mais o Senhor, diante de uma luta, de uma provação que talvez possamos estar experimentando. A Bíblia diz, inclusive, Jesus Cristo dizendo que tem certas castas, certos demônios que só saem com muita oração e jejum. Acreditamos no jejum. O que nós não entendemos é de quem vem esse jejum ou essa convocação. Até porque a convocação, muitas vezes feita na Bíblia, era por sacerdotes, por profetas, por gente qualificada. Que nós possamos estar atentos para que não sejamos massa de manobra na mão de muitos políticos que estão reinando em nossa nação. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, sim. Que o Senhor nos abençoe, a nós e toda a nação, cristãos ou não cristãos, sejam eles todos abençoados. E hoje a gente vai estar orando, pedindo ao Senhor por essas pessoas que estão acamadas, que estão sofrendo. Mas estejamos atentos. Por exemplo, Martin Luther King Jr. lutava em oração e buscava fazer com que o jejum que está lá em Isaías 58, Isaías 58 fala do verdadeiro jejum, não é? De cuidar dos pobres, de cuidar daqueles que estão necessitados. Este é o verdadeiro jejum que a Bíblia diz. Aliás, posso até rapidamente ler o texto para que a gente possa ter conhecimento dele. Lá no capítulo 58, um texto que está sendo muito usado, muito lido aí nesse tempo, mas diz assim: porventura foi esse jejum que idealizei apenas um dia de separação para que o ser humano pareça contrito e incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade, da injustiça, que desfaleças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará adiante de ti e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. E aí continua então o texto da palavra do Senhor. Então, o jejum que deve ser partilhado com esse momento de oração, de muitas pessoas como fazem, tem que ser compartilhado
com ação em direção aos mais pobres, àqueles que necessitam. Que a gente compreenda a palavra de Deus, que a gente entenda e a gente não seja um instrumento de joguete na mão daqueles que estão de forma insensata usando o nome de Deus em vão. Esse é um recado. Mesmo num tempo de incertezas e angústias, sabemos que somos amados por Jesus. Nós vamos cantar, e aí cada um em sua casa, que tem aí a sua música, aí no grupo da nossa igreja brasileira, a música Descoberta. E não vai ter jeito não, eu vou ter que cantar. E aí vai ser dureza, viu? Quem sabe Deus toca no coração, e também quem está bem de saúde aí, está bem guardado e pode ajudar a gente. Mas a gente não sabe como vai ficar essa situação. Talvez então, no próximo domingo, dependendo da situação, a gente até faça um culto online, por outra plataforma, de uma outra maneira, não é? Vai depender mesmo da situação, desse pico que está crescendo no Brasil. Então a gente vai tentar proteger o máximo a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta, não é? Então, mas vamos cantar então Descoberta. O grande amor, Jesus Cristo, meu Senhor, que me amou sem ser amado, me libertou dos meus pecados, trouxe vida, graça e luz. Que descoberta mais bendita, desfruto dias de nova vida, de alegria e muito amor. Meu companheiro é o Senhor, que em seus braços me conduz. Eu vou viver pra te amar, o teu nome exaltar, meu amado Redentor. Amado, me libertou dos meus pecados, trouxe vida, graça e luz. Que descoberta mais bendita, desfruto dias de nova vida, de alegria e muito amor. Meu companheiro é o Senhor, que em seus braços me conduz. Eu vou viver pra te amar, o teu nome exaltar, meu amado Redentor. Eu vou viver pra te amar, o teu nome exaltar, meu amado Redentor. Eu vou viver pra te amar, o teu nome exaltar, meu amado Redentor. O teu nome exaltar, meu amado Redentor. O
canta, né? Então começa a cantar, acha que canta e vai embora. É isso aí. Bom, Lucas, capítulo 22, versículos 63, 65. Acesse a sua Bíblia ou abra. Lucas 22, capítulo 22, versículos 63 e 65. Somente esses versículos. Deixa eu encontrar aqui. Ah, 63 a 65. Diz assim: os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiram muitas outras palavras infames, blasfemando. Esse texto que a gente leu fala do período em que Jesus Cristo estava para ser crucificado. E ele sofreu muito por nós. O sangue de Jesus foi jorrado naquela cruz por nós. Hoje, se estivéssemos aqui, que saudade está dando, né? Com o povo, com você que está em sua casa, a gente estaria, além de se abraçar, se tocar, sorrir, festejar, porque servir a Jesus é uma festa. Nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor hoje. E é muito interessante porque quando a gente está celebrando a ceia, a gente está ali em comunhão, a gente percebe que o quanto é importante a igreja, a gente estar junto como igreja e adorando ao Senhor por tudo que Ele é. Então, nesse momento, a gente vai aproveitar para orar. A gente vai fazer um período de oração. Você que está nos assistindo, está acompanhando esse culto, você vai estar orando aí na sua casa também. Orando mesmo, porque a gente está no período de muito clamor. Precisamos clamar, pedir ao Senhor misericórdia sobre nós. E eu tenho então alguns pedidos aqui. Eu queria que você se lembrasse, se você conseguir lembrar de todos os pedidos, mas se não, pelo menos o Senhor vai saber que você está desejando lembrar desses pedidos que a gente está fazendo aqui. Orem por muitos que estão lutando pela vida neste momento, como vítimas do Covid-19. Dentre eles, nós temos o nosso querido pastor Sócrates, que é secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele está entubado, está precisando das nossas intervenções. Mas também tantos outros. Nós lembramos do Wellington, irmão do nosso querido amigo, pastor Joel Zeferino, pastor lá na Bahia. O Wellington está aqui em Duque de Caxias. Estive conversando com a mãe dele. Nós precisamos estar intercedendo pelo Wellington. Vamos orar pelo João Marcos, querido amigo, irmão aqui da igreja, João Marcos Bigon e toda a sua família. Saudade, Joãozinho, que Deus te proteja, Deus te abençoe aí, querido. Sei que você está assistindo a gente. E orar também pela Bruna. Bruna também tem vindo à nossa igreja. Bruna, que Deus te abençoe, Deus te recupere. Orar intercedendo ao Senhor por essas pessoas e tantas aquelas que a gente não sabe o nome, mas que estão nesse momento nos hospitais e, sobretudo, aqueles que estão em estado grave. Oremos também pelos profissionais de saúde,
para que sejam protegidos, porque eles estão dedicados a salvarem vidas. Então, sejamos orando por esses profissionais de saúde, todo mundo, o pessoal, não somente médicos, enfermeiros, mas as pessoas que trabalham na limpeza, os cozinheiros, enfim, todo mundo que está nos hospitais, que a gente esteja intercedendo por eles. Orem também para que, pós-pandemia, o governo brasileiro, que sempre lutou por privatizar a saúde neste país, não consiga esse intento maléfico e irresponsável. Porque se não for o SUS, muitas e muitas pessoas já teriam sido abraçados pela morte. É claro que a gente sabe também que há uma subnotificação. Eu estava conversando ontem com um oficial, ele é oficial entre os guardas municipais em São Paulo, e ele estava falando que num cemitério em Guaianazes, muitas pessoas estão sendo enterradas, estão sendo colocadas como pneumonia ou insuficiência respiratória. E a gente sabe que muitos desses morreram, sim, de Covid-19. Então, a gente pede que as notificações sejam exatas e que a sociedade brasileira compreenda o que está acontecendo no mundo. Estávamos conversando aqui e em algumas cidades do Rio de Janeiro, sobretudo na Baixada Fluminense, parece uma coisa normal. Algumas pessoas estão andando nas ruas, muitas pessoas nas ruas, nos barizinhos, muitas pessoas, como se isso fosse uma gripezinha normal. Não, não é uma gripezinha normal. Isso tem matado muitas pessoas, tirado a vida de muitas pessoas. Que haja consciência da nossa sociedade, que nesse período é um período, sim, de se resguardar, de ficar em casa. É difícil, mas não tem jeito, precisamos fazer assim. Orem para que o Senhor proteja as famílias dessa nação. Orem por aqueles que estão nos asilos e nas ruas. Nos asilos e nas ruas. Bom seria se as igrejas evangélicas que têm seu templo, aqui a gente não tem templo, né? A gente se reúne no espaço de um bar, né? Mas você que tem templo e tal, adequadamente, com toda a responsabilidade, com as orientações médicas e tudo, poderia-se fazer desses templos lugares para abrigar os moradores em situação de rua, nesse momento de pandemia. É claro que teria que ter todo o controle, a gente sabe disso, mas esse templo que você chama a casa de Deus merece receber todas as pessoas nesse momento. Bom seria se, ao invés de proclamação de jejum, a gente tivesse uma proclamação de solidariedade nesse país. Orem pela igreja, que agora está, então, em jejum, né? As igrejas, e que os pastores, então, tenham coragem de fazer isso. Oremos por cada um de nós. Oremos por nossa igreja brasileira, para que a gente continue juntos glorificando o nome do Senhor. Então, ore ao Senhor nesse momento, onde você estiver. Pare um instantinho, converse com o Senhor, fale com Ele agora. Se você sentiu o desejo, você que está nos assistindo, não sei quantas pessoas, nós não temos uma abrangência grande, não temos, mas você que está nos assistindo, que deseja, então, fazer os seus pedidos de oração, você também pode fazer. A gente talvez não consiga ver agora, mas aí no domingo próximo a gente pode colocar também nesse momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. Agradecemos, ó Deus querido, por Teu cuidado constante às nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por cada um que está em suas casas agora, que Teu Santo Espírito esteja animando, confortando. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, o Senhor tem poder para curar. Nós cremos no Teu poder, ó Deus, e nós colocamos essas pessoas que nós citamos no Teu altar e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja restaurando, ó Deus,
os organismos delas, ó Deus, e elas possam se recuperar. E se recuperando, ó Deus, elas possam se apaixonar cada vez mais pelo Senhor. Deus dá a nós, ó Deus, consciência de que nós somos frágeis, somos muito frágeis. Por isso, Deus, nós dependemos do Senhor. Obrigado, ó Deus querido, pela vida do Pablo, do Joabe, que estão aqui comigo, ó Deus, realizando este culto, organizando este culto. Guarde as suas vidas, suas famílias. Obrigado, ó Deus querido, aqui por esse local, pela Casa Porto. Obrigado, ó Deus, pelos funcionários daqui. Que o Senhor esteja protegendo a cada uma, Senhor. Guarda, Deus querido, Rafael, ó Deus, que tem a responsabilidade com todos os funcionários. Que o Senhor esteja guardando a vida dele onde ele estiver, toda a sua família. Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, pelo Rio de Janeiro. Queremos pedir, ó Deus, pelo Brasil. Queremos te pedir pela América Latina toda. Queremos te pedir por esse mundo, ó Deus. Que nós todos possamos entender o alerta, ó Deus, que pode estar acontecendo, Senhor Deus, do próprio Senhor, aproveitando essa situação, não colocando-a, mas nos alertando que nós, como seres humanos neste mundo, estamos distantes, Senhor Deus, daquilo que o Senhor deseja para nós. Mas mesmo assim, Deus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor nos ama como nós somos e não como nós deveríamos ser. Nós não temos conseguido ser aquilo que o Senhor deseja de nós, mas o Senhor nos ama como somos. E nós, ó Deus, pedimos-te perdão, ó Deus, por ser como nós somos. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a melhorar. Tira de nós, ó Deus querido, tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que entristece as pessoas que estão à nossa volta. Que esse tempo, ó Deus, possa ser um tempo onde as relações familiares, ó Deus, possam ser mais estruturadas, Senhor Deus. Que os conflitos sejam vencidos, Senhor. E o Teu nome seja glorificado em cada família, em cada casa, Senhor. Pai, queremos, ó Deus, colocar, ó Deus querido, em especial, Senhor Deus, este país nas Tuas mãos, a igreja deste país nas Tuas mãos. Que essa igreja, ó Deus querido, a igreja evangélica no Brasil, faça o verdadeiro jejum e se aproxime, ó Deus, dos mais pobres, daqueles que mais necessitam de fato. Ó Deus, que as mega igrejas, Senhor Deus, elas possam refazer, ó Deus, o seu jeito de ser. E, ó Deus querido, esses líderes, ó Senhor, que estão nessas imensas igrejas, possam, Senhor Deus, voltar a serem verdadeiros pastores. Senhor, guarda, Senhor Deus, a nossa vida, proteja-nos, Senhor, e fala ao coração, Senhor Deus, das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje, para a honra e glória de Jesus. Nós oramos agradecidos em nome dele. Amém. Nós vamos cantar também. Saiu aqui, cara. Agora eu não sei como é que é aqui. Agora aqui tudo tem que ser assim, né? Não tem jeito. É na base do celular. Mas nós vamos cantar Deus Cuida de Mim. Então, você pode cantar aí também, aonde você estiver. E como eu disse, você vai ter... Eu só vou começar e você continua aí. Eu só vou aqui tentar te ajudar ou desajudar, né? E aí você vai cantar aí com toda a sua alegria essa linda música do Kleber Lucas. Que Deus o abençoe e o proteja onde ele estiver também. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Vai, canta aí. Deus cuida de mim, da sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois é isso. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, vai. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Tenha certeza disso. Deus cuida de você. E não tenha medo da morte. Até porque não tem jeito, né? Vamos morrer mesmo. Uma péssima notícia. Todos nós vamos morrer. A vantagem é que a gente sabe em quem a gente tem crido. E a gente sabe que Ele está guardando o nosso tesouro até o dia final. Você pode dizer glória a Deus aí sim. Porque a gente tem a certeza de que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Porque Ele nos promete e nos garante isso. Portanto, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. E você, então, não precisa temer a morte.
Simplesmente, não que você queira morrer, mas simplesmente louve a Deus, porque Ele cuida de você. Há um texto que eu queria ler com você, por uma rápida reflexão, que parte dele eu já usei num devocional que fiz, desses devocionais que tenho feito quase todos os dias para a nossa igreja brasileira, que é o texto de Filipenses. Filipenses capítulo 4 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam uma boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas em ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Eu tenho pensado justamente sobre o tema em tempos de pandemia. Precisamos de unidade e comunhão. E eu leio esse texto e penso na igreja de Filipos, que era uma igreja caracterizada pela alegria. Aliás, Paulo fala sempre a carta de Filipenses é uma carta muito alegre, não é? Parece que Paulo está regozijando mesmo com a existência desta igreja. E é muito interessante porque, embora fosse uma igreja toda alegre, toda feliz, ela tinha conflitos. Que igreja que não tem conflitos? Aliás, eu quero dizer para você que está nos vendo, que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, você que de repente está desigrejado, você que está procurando uma igreja sem problema, sem dificuldade nenhuma, eu quero dizer para você que quando você chegar em uma, o problema chegou. Não tem jeito. Igreja tem gente. E onde tem gente, tem problemas. Nessa igreja também tinha, seus problemas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele exorta a unidade e a continuidade da alegria. E ele começa mostrando o amor que ele tinha por aquelas pessoas. E ele fala, olha, eu sinto muita saudade de vocês. Vocês são como uma coroa, né? Uma alegria coroa para mim. Vocês são como um prêmio para mim. E, portanto, eu peço a vocês que continuem assim, continuem mantendo essa alegria, continuem mantendo essa unidade. E ele diz, então, permanecei assim firmes no Senhor, amados. É um pedido que eu faço à nossa igreja brasileira, que a gente tem muita alegria quando a gente está junto, que a gente continue assim, com alegria e com unidade, com amor, juntos, apesar da distância geográfica, mas que o nosso coração esteja interligado constantemente. O amor que tenho por vocês, Deus sabe. E eu tenho certeza que a mesma fala do apóstolo Paulo
eu posso dizer para vocês: permaneçam firmes no amor, na solidariedade, no desejo de abençoar o outro e na comunhão com o Senhor. Mas essa igreja tinha problemas, e Paulo mostra que Evódia e Sintique, duas irmãs lá, estavam tendo dificuldades, e ali conversa com um companheiro de julgo. Alguns sugerem que pudesse ser até o próprio Lucas, aqui junto com ele, mas ele está, então, dizendo que Sintique e Evódia, são nomes terríveis, né? Quem está grávida, eu sugiro, se for menina, colocar o nome Evódia ou Sintique, né? Você vai ser muito amada por sua filha. Mas o fato é que havia conflito entre elas, e Paulo fala para o companheiro dele ajudá-las nesse momento, porque elas ministraram com ele. É muito interessante ver o apóstolo Paulo valorizando as mulheres, valorizando o trabalho pastoral, sacerdotal, inclusive, dessas mulheres. E ele cita, então, Clemente, que não se sabe exatamente se é o Clemente, um dos pais da igreja, ninguém tem essa compreensão disso, né? E com seus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Então, essas mulheres foram muito importantes para Paulo, e Paulo, então, pede para que essas líderes fossem ajudadas pelo seu companheiro, para que não houvesse maneira de destruir a unidade da igreja, né? Porque um pouquinho de levedo acaba prejudicando a massa toda, né? Destruindo tudo. Então, Paulo estava pedindo isso àqueles irmãos e, consequentemente, através disso, pedindo a Evódia e Sintique que se perdoassem, se restaurassem. Porque a igreja, assim, a igreja é o lugar de perdão. A igreja é o lugar de perdão. E Paulo continua: alegrai-vos sempre no Senhor. E naturalmente afirma: alegrai-vos. Como é que a gente vai se alegrar no meio de uma pandemia? Tanta gente morrendo. Mas o que Paulo está dizendo é que, independente das circunstâncias, a gente pode ter uma alegria profunda quando a gente é apaixonado por Jesus, sabendo que, mesmo que essa vida se vá, nada vai nos separar do amor de Deus. É o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8. Nada nos separa do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada disso nos separa do amor de Deus. Então, nós temos motivo para nos alegrar. Esse sentimento de contentamento diante de qualquer circunstância. Não é viver como a Poliana, dizendo que está tudo maravilhoso e tal, mas simplesmente, Poliana era uma revista que as meninas liam antigamente na adolescência, né? Não sei se tem ainda esse negócio, eu não li não, mas me disseram. Então, não é exatamente isso, é uma alegria interna no coração, sabendo que eu estou seguro, independente das circunstâncias. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Gostei muito de ver, não tenho visto mais, mas achei muito bonito quando, no início da pandemia, os italianos começaram a cantar as músicas populares nos prédios, e óperas e tal, no meio daquela circunstância. E eles estão numa situação terrível hoje, não é? Mas achei interessante essa sensibilidade, no meio dessa circunstância, ainda cantar. Nós, sim, temos também motivos para louvar ao Senhor, para cantar músicas populares, porque a gente tem a certeza da vida eterna, e essa é a alegria que está em nosso coração, que o mundo não conhece, nunca vai entender. Então, diante das circunstâncias,
Louve, louve, louve ao Senhor e se alegre. E se não der para louvar com a boca, com a mente, louve em seu coração, alegre-se em seu coração. E ele continua: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Esse é o desejo grande que a gente tem com a nossa igreja brasileira. Que o nosso amor possa impactar as pessoas. Graças a Deus, as pessoas que têm vindo à nossa igreja têm se sentido acolhidas. E eu louvo a Deus quando eu ouço isso de alguém. Eu me senti acolhido, acolhida, e eu fico muito feliz que isso acontece, porque para mim esta é a missão da igreja: amar. A igreja precisa amar, porque o Senhor está voltando. Ele disse: em breve voltará o Senhor. Eu creio na volta de Jesus. Por isso, então, eu vou viver a vida com alegria no meu coração, apesar de todas as circunstâncias. Mas aí ele continua dizendo: olha, não andeis ansiosos por motivo algum, mas sejam as vossas solicitações, as vossas súplicas, conhecidas na presença de Deus por oração, súplica e ação de graças. Nós já conversamos sobre isso. Oração de forma geral, a súplica, algo bem específico diante do Senhor. Então, seja uma oração geral, intercessória para todo mundo, seja uma súplica específica, faça isso sempre dando graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí, a paz de Deus guardará o coração e a mente. Como nós já conversamos aqui, o coração e a mente são coisas que a gente não consegue segurar. A Bíblia diz que o coração é perverso e maldoso. Quem o conhecerá? A Bíblia diz que a nossa mente vai nos levar para vários lugares. Então, neste momento, o apóstolo está mostrando assim: olha, a paz de Deus vai guardar a vossa mente e o vosso coração, para que nem o vosso coração, nem a vossa mente façam tirania contra você, e você fica imaginando coisas, você fica: ah, meu Deus, e se eu pegar o Covid-19? E se acontecer? Ai, Jesus, e entra então numa neura terrível. Não estou dizendo que não tem que ter responsabilidade, mas você não precisa deixar que a ansiedade tome conta do seu coração. Sinta seguro na paz do Senhor. Deixa a paz do Senhor inundar o seu coração. Ele vai cuidar de você e vai cuidar dos seus. E se não, tenha certeza de que você vai continuar com Ele. Você vai continuar com Ele. Eu gosto muito de capítulo 3 de Daniel, quando Mesaque, Abdinego, estão lá, Sadraque, de repente, prestes a serem julgadas na fornalha, e lá no versículo 18, eles falam assim: nós não vamos adorar a imagem feita por você, não vamos fazer a tua vontade, ó rei, porque Deus vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar, nós vamos continuar com Ele. É Ele que está dizendo, é isso que está dizendo. Nós não vamos fazer o que você quer, porque nós vamos continuar com o nosso Senhor. Então, seja na fornalha, seja na boa vida, o Senhor vai estar sempre com a gente. Tenha a paz do Senhor no seu coração. E aí pense nas coisas boas, o que é verdadeiro, o que for honesto, justo, puro, inocente, o que for amável, o que for de boa fama. Encha a sua mente com coisas boas. Não deixe que a sua mente seja conduzida pela circunstância. Enche a sua mente com as coisas boas e que a paz do Senhor reine completamente em seu coração. Amém? Louvado seja o Senhor. A gente quer agradecer ao Senhor pela vida de você que nos ouve, de você que participa no culto. Semana passada, os 2 domingos anteriores, participou um casal que mora lá em Portugal. Não sei se eles estão aí juntos hoje, mas a gente quer agradecer a vida deles, que o Senhor esteja guardando o ministério deles aí em Portugal. A pastora Roberta também, que está lá em Portugal, guardadinha, protegida,
Que o Senhor também esteja guardando a sua vida aí, querida. E vamos estar orando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor por essas pessoas que nós citamos e por aquelas que nós vamos talvez saber essa semana. Essa semana vai ser uma semana difícil, talvez as 2 próximas semanas. Então a gente precisa continuar em casa, o máximo possível, sair bem pouquinho, uma necessidade assim muito urgente, porque a gente não sabe exatamente com o que a gente está lidando, a gente não sabe exatamente se o risco é tudo aquilo que a ciência, é só aquilo que a ciência está dizendo, não é? Que tem um grupo de risco e pessoas acima de 60 anos ou pessoas com alguma deficiência, pressão alta ou dificuldade respiratória ou diabetes ou algumas outras coisas, mas a gente não sabe exatamente a coisa. Então, o melhor que a gente tem que fazer é ficar em casa, ler bons livros, ler a palavra do Senhor, aprender do Senhor, ouvir boas músicas. Isso é bem legal. Se aproximar assim dos nossos familiares, resolver as coisas que a gente não conseguiu resolver. Vai ser um tempo importante, que no pós-pandemia a gente seja melhor. É isso que eu tenho pensado. Eu quero ser melhor para minha esposa, ser melhor para os meus filhos. Eu sei que a misericórdia é grande deles me aturarem. Então, eu quero ser melhor para a minha igreja, eu quero ser melhor para as pessoas que eu vejo nas ruas. Eu quero ver este país com mais igualdade racial. Eu quero ver este país sem violência com as pessoas LGBTs. Eu quero ver esse país sem violência com as mulheres. Então, que a gente consiga ver coisas novas neste país e neste mundo. Que este mundo se arrependa de tanto distância de Deus. E quando eu digo distância de Deus, eu não estou falando só na questão da espiritualidade, mas também estou falando da distância dos outros, das imagens de Deus que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que estão nas cadeias, das pessoas que estão precisando de nós. Então, que a gente consiga ser melhor, que a paz do Deus, do amor de Deus tão incondicional, que cuida de você e de mim, que a graça de Jesus Cristo que nos sustenta, a graça que dá a certeza para a gente de que a gente vai vencer este momento, que a alegria do Espírito Santo, da Ruá, com esse jeito tão feminino de ser, de nos acalentar e nos abraçar, nos pegar no colo, e estejam com você, tomando conta da sua vida, esteja com toda a sua família, que seja uma semana de crescimento espiritual para você, de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Que Deus te abençoe. Obrigado por terem nos acompanhado. Desculpem aí as músicas que cantamos. A culpa é dele que não conseguiu pegar meu tom, né? A culpa do tecladista aqui, né? Então não é minha, né? Eu não posso fazer nada, eu sou um cantor, né? Então, mas nós agradecemos muito a presença de vocês que nos acompanharam. Que Jesus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Deus a todos abençoe.